Oi, gente, boa tarde. Deixa eu só. Todo dia eu faço comentário e todo dia eu esqueço como é que faz. Ai, que deu trem, gente. Aqui, ó, achei. Vou colocar aqui. Já vamos começar. Eu só tô anotando no comentário sobre o que a gente vai falar. Porque. E fica perdido. Como é que eu fixo? Todo dia eu pergunto isso, pronto. Bora lá. Consegui fixar. Deu certo? Acho que deu. Tá fixado? Acho que tá. Bom, vamos lá. Então, esse é o momento que a gente traz consciências para que vocês se tornem cada dia mais independentes, né? Porque só independentes que a gente consegue liderar a nossa vida e sair desse lugar de pequeno, desse lugar de que não dá conta e desse lugar que a gente tem medo dos outros, colocando as pessoas em lugares que elas não têm que estar. Bom, hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês que é a seguinte: não é o mundo que precisa se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao mundo. Gente, eu vejo muito o comportamento das pessoas onde é assim: ah, não, porque eu tô de dieta, então ninguém pode comer doce porque eu não posso comer doce. Então ninguém pode comprar doce, no almoço não pode ter doce. Gente, quem tá de dieta é você. Deixa o outro comer doce se ele quiser. Deixa as pessoas levar doce se elas quiserem. Desenvolva em você o seu autocontrole. Só que aí, a gente não quer desenvolver o autocontrole em nós. E a gente quer que as pessoas não façam alguma coisa para que a gente fique mais confortável, para que a gente consiga superar melhor aquele desafio. Não. É você que tem que superar o desafio, não é o outro. E a gente fica nessa postura de: se eu quero uma coisa, o mundo precisa se adaptar a mim. Não, não é o mundo que precisa se adaptar a você. Ninguém precisa se adaptar a você. Nós somos livres. O que significa dizer nós somos livres? Eu e você somos livres, não é eu sou livre e o mundo todo me serve. Não. Isso não existe, isso é seu ego, que tá achando que só você tem o direito de ser livre e fazer suas escolhas. Você é livre para decidir aquilo que você quer para sua vida. As escolhas individuais, elas pertencem a você. Mas o outro também tem essa mesma liberdade. Então não é porque eu tô de dieta que eu vou exigir que o outro coma igual a mim. Ele é livre. Cada um tem o corpo e a saúde que quiser. Eu não tenho que falar: ah, eu tô de dieta, então ninguém come doce. A gente não compra doce nessa casa porque eu não consigo me controlar. Existem dois problemas. Esse é seu. Então você resolve. O outro não vai resolver o seu problema. Sabe por quê? O outro não vai criar autocontrole por você, esse trabalho é seu. E quantas pessoas agem nessa vida não querendo fazer o trabalho interno e querendo que o outro faça por ela? Não vai fazer. Sinto muito. Não vai. Cresce. Isso é crescer. Crescer é entender que o meu trabalho é meu trabalho, não é do outro. Se eu quero um corpo X, se eu quero uma saúde X, eu faço atitudes e escolhas que vão me levar àquilo. O outro vai fazer as atitudes que vão levar o corpo e a saúde que ele quer. Então, se você é a pessoa que faz isso, recomendo fortemente que pare de fazer, sabe por quê? Você não precisa controlar o outro. Esse trabalho é seu, do seu autocontrole. E se você é a pessoa que está sendo submissa a isso, pare de ser. Ah, é porque fulano falou que eu não posso comprar, não pode chegar aqui em casa doce, não pode chegar refri, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, você que desenvolva o seu autocontrole, eu vou comprar o que eu quiser. Até porque não existe corpo ideal para ninguém. É cada um tem o corpo que está a fim de ter. Cada um tem a saúde que está a fim de ter. Cada um paga o seu preço. Porque a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer para ter o corpo que a gente quer. Então, cada um faz o que tá afim. Agora, é muito infantil da nossa parte falar assim: ah, não. Porque aí eu vou proibir todo mundo de fazer tudo que vai ficar mais fácil pra mim. E sabe por que a gente não pode reforçar esse tipo de comportamento? Porque, gente, as pessoas só enfrentam os limites porque ninguém tá colocando limite nelas. Você virar pro outro e falar:
Não, eu vou comprar o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu sou livre. As escolhas individuais, a gente é absolutamente livre. Livre para escolher e livre para pagar o preço daquilo que a gente quer. Então, se a pessoa quer se meter nisso, você tira ela desse lugar, você fala, a vida é minha, o corpo é meu, a saúde é minha e disso eu faço o que eu quiser. Sim, você é livre para fazer o que você quiser, não deixe ninguém dizer que corpo que você tem que ter. Sabe por que a gente tá vendo nas redes sociais e na vida tanto comentário de corpo? Um querendo dizer, engordou, nossa, tá muito magro, nossa, tá muito forte, nossa, tá com a perna fina e com o braço largo. Sabe por quê? É porque a gente tá deixando. Porque no dia que a gente virar e falar, do meu corpo cuido eu, acabou. Esse comentário só tem palco porque a gente deixa. Devolva o constrangimento pra pessoa. Devolva o constrangimento pra ela. Pergunta a ela se ela tá querendo ser dona do seu corpo, da sua vida. Ou por que ela tá fazendo aquele tipo de comentário. Aí a gente tem medo de deixar o outro desconfortável e a gente fica desconfortável. Ô, gente, essa vida é isso aí. Por isso que a gente tem que desagradar. Que a gente vai ter que virar para as pessoas e dizer, aqui não. Aqui não, melhore. Seja diferente. Comigo você não se comporta assim. Quer se comportar assim, vai comportar com quem tolera isso. A gente tá permitindo esse tipo de comportamento, aí depois a gente acha ruim. Por que a gente tá achando bonito isso? Porque isso, gente, sabe o que é? Isso são pessoas que não estão olhando para a própria vida, porque estão satisfeitas com alguma coisa na vida delas, e ela desviou o olhar para você. Porque para ela não se sentir tão frustrada com a própria vida, ela prefere atacar você. Ela prefere te diminuir. Porque assim ela se sente um pouco menos incomodada. Só que ela esquece que isso é só momentâneo. Quando a gente critica o outro, momentaneamente a gente se sente superior ao outro. Depois bate o mesmo vazio. A insegurança, a frustração, isso não sai da pessoa. Tanto não sai que ela repete o comportamento, porque ela é viciada não em resolver a vida dela e o problema dela. Ela é viciada em fugir. Como que ela foge? Se sentindo bem ao atacar o outro. Assim, eu não preciso melhorar a minha vida. Eu não preciso ver que eu tô insatisfeita com o meu corpo. É só sair xingando o corpo de todo mundo? Preciso sentir como eu sou bom, como eu sou importante? E eu não preciso resolver meu corpo? Porque, gente, sabe o que é a questão do corpo? Cada um tem aquilo que tá a fim de ter. Não existe corpo perfeito, não existe certo e errado. Agora não dá pra gente olhar pro outro. O outro, às vezes, acorda todo dia 5 horas da manhã, tá correndo, tá fazendo as coisas dele, e você tá achando ruim. O que você tem com isso? É você que está acordando às 5 da manhã? Não. Você quer acordar 5 da manhã? Não. Então não implique com o outro. Cada um vive essa vida do jeito que quiser. Ninguém tem que se meter. Se você é a pessoa que se mete, para de se meter e olha para sua vida, que é assim que você vai mudar a sua vida. E se você é a pessoa que deixa os outros se meter, para de deixar. Para. Simples assim. Para. Sabe? A gente tem que ter compaixão por essas pessoas, sabe por quê? Quem tá parado, preocupado com o outro, não tá preocupando com a própria vida. Tá lá frustrado, cheio de problemas, cheio de confusão, caos. E a pessoa não quer resolver, ela quer fugir. Ela pode fugir o quanto ela quiser. Eu não tô nem aí. Mas a fuga dela não vai ser a agressão a mim. Coloca esse limite. Você quer fugir da sua vida, fuja. Mas não me agrida com isso. Não sou obrigada. Gente, por isso que não tem como não desagradar as pessoas. Porque se eu quero ser uma pessoa que nunca desagrada, então eu nunca posso colocar limite. Assim as pessoas ficam realmente acreditando que tudo delas é mais importante. Que tudo delas é maior, é melhor. Que tudo para elas é mais difícil. Que ela realmente tem o direito de dizer o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que comer e que corpo que o outro tem que ter. Não, cada um olha para a sua vida e decide o que quer. Isso são escolhas individuais. Não importa quem é essa pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, sua avó, sua amiga, seu tio, sua tia, sei lá, seu marido, sua esposa, seu namorado, não importa que papel ela existe nessa vida. Que papel ela exerce nessa vida.
A pessoa não tem direito de questionar suas decisões individuais. A vida é sua, o corpo é seu, a saúde é sua. Você tem aquilo que você quer. Ai, mas eu quero fazer pelo seu bem. Não quer fazer pelo seu bem. Ela está fazendo isso porque ela está fugindo da vida dela, da responsabilidade dela, porque ela não quer pagar o preço das coisas que ela mesma quer, e ela está desviando, fazendo uma fuga, porque é muito mais fácil ela te atacar, ela te criticar e ela te julgar do que ela resolver a vida dela. É isso que a pessoa quer. Ela não quer te ajudar. Ela quer te controlar para ela se sentir importante, se sentir vista e se sentir menos frustrada com as escolhas dela. Simples assim. E uma pessoa que age assim, ela age pelo ego. E o ego só tem um jeito de você cortar ele, acordando as pessoas. Infelizmente é assim. Por isso que eu preciso desagradar. Porque sabe quem que quer agradar todo mundo? O seu ego. O seu ego. Não é a sua essência. A sua essência, ela quer ser livre. A coisa que a sua alma mais quer nessa vida é ser livre. É falar o que quer, vestir o que quer, ter o corpo que quer, a saúde que quer e não ficar dando satisfação para ninguém. E a sua alma tá louca para você permitir que ela haja dessa forma. Mas o seu ego morre de medo. Porque o que acontece? Se você agir dessa forma, o seu ego passa a não controlar mais a sua vida. Acabou. Ele não controla mais, você não precisa ser importante, não precisa ser visto, não precisa ser o que agrada a todo mundo. Pronto, acabou, ele sai do controle, ele não quer isso. Então ele cria mecanismos para ele se manter no controle, porque ele tem pavor de sair do controle, de não governar a sua vida. O ego não somos nós que servimos ao ego, é o ego que serve a nós, o ego serve para colocar limite, não para você querer ser amado por todos, gente. Isso é um papel distorcido do ego. Isso é quando o ego governa a sua vida. O ego, ele serve para você realmente colocar essas fronteiras, porque se a pessoa não enxerga o limite, ela avança. É o nosso limite que mostra para a pessoa que ela está fugindo. Ou que ela está agindo pelo ego e não tem consciência. É o nosso limite que mostra para a pessoa um comportamento que não é bom. É o seu aqui não vou fazer isso, não quero, não posso. Não faça esse tipo de comentário porque eu não gosto e eu não te permito, eu não te autorizo. Simples assim. Pode ser quem for, tá? Não autorize. Gente, ninguém é dono da sua vida, a não ser você. A não ser que você coloque essa pessoa como dona da sua vida. Não é. Sinto muito. Então, se ninguém é dono da sua vida e o dono é você, então faça o que você quiser. Ai, mas eu tô de dieta, você vai comer doce? Sim, eu vou comer. Crie o seu autocontrole, porque esse é seu papel. Não é meu, não. Eu não consigo criar autocontrole por você, então crie você o seu autocontrole. Eu vou comer o tanto doce que eu tiver afim. E você, se quiser, coma. Se não quiser, não coma. Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, mas tadinho. Não, gente, ninguém é tadinho. Não existe coitado nessa vida. Todo mundo é absolutamente capaz. Agora, a pessoa quer pagar o preço daquilo que ela quer, aí todo mundo é livre para isso. Livre, essa é a grande liberdade dessa vida. Você vive a vida que você está afim de viver. Você vai ser a pessoa que você está afim de ser. E tudo que você escolher tem um preço a pagar e cada um paga o preço que está afim. Essa é a vida. Só que tem muita gente que quer muita coisa e não quer pagar o preço de nada. Mas, gente, isso não é um problema seu. Porque eu não mudo o outro. Eu não mudo o outro. Eu não consigo criar autocontrole para ele, eu não consigo ser disciplinado por ele, eu não consigo ter foco por ele, eu não consigo mudar a mente dele. Ele faz o que ele quiser da vida. Se eu não posso mudar o outro, eu preocupo só comigo. Preocupem com vocês. E se alguém quiser controlar você, você diga não. O líder da sua vida é você. Você diz, você não é o líder da minha vida. Você não é dono ou dona da minha vida. Não é dona do meu corpo, da minha mente, de nada. Do meu coração. Ainda que eu te ame muito. Dona ou dono você não é. O dono é você, tá? Porque existe essa distorção por aí também. Ai, que fulano é dono do seu coração. Fulano ocupa uma parte relevante e importante. O dono do seu coração é você mesmo. Gente, se você entregar a vida pro outro, ele vai comandar a sua vida. Deus entregou a vida a você. Ele não pegou você e falou, olha,
É fulano que vai comandar a sua vida, tá bom? Você obedece ele, você faz tudo que ele quer, ele vai te controlar. Deus falou isso pra você? Não, não falou. Não falou pra ninguém. Então, se ele deu a vida a cada um, essa narrativa de que o outro é dono da sua vida é uma narrativa de dependência e de controle. Porque sim, gente, quem tem medo? Ai, tem medo de desagradar, de falar. Vou falar baixo, fala alto. Vamos começar a falar alto? Ah, você tá com medo de incomodar? Pois começa a querer incomodar. Porque eu acho muito engraçado. Quem tem essas narrativas, a pessoa pode incomodar. Pode ultrapassar os limites, pode querer controlar, pode dizer o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. Eu preciso abaixar pra essa pessoa seguir o que ela fala. Por que eu preciso fazer isso? Quem essa pessoa é? Ah, ela tem um cargo tal, ela tem a profissão tal, ela tem dinheiro, ela tem status, ela tem coisa de marca, ela é minha mãe, ela é minha professora, ela é meu chefe, ela é meu sei lá o quê. Gente, ninguém controla a sua vida. A sua vida individual é sua. Sua mente, seu corpo e espírito pertencem a você. A ninguém de qualquer status ou qualquer classificação ou qualquer posição social nessa vida. Você dá ao outro se você quiser. Você é livre. Essa é a liberdade também. Quer que o outro te controle? Quer que o outro diga como você tem que ser? Você é livre para entregar isso pro outro. Você não precisa. Você entrega se você quiser. Então, se a gente quer que as pessoas parem de nos controlar e tratar a gente como se a gente fosse um incapaz de liderar a nossa própria vida, a gente precisa liderar a nossa própria vida. Eu preciso colocar limite, eu preciso dizer não, eu preciso falar que não. Não vem não. Ai, mas você tá sendo muito duro comigo. Não, eu tô sendo só firme. É você que tá interpretando como isso uma dureza. Eu só tô sendo sincero e firme. Porque tem gente que não aguenta ouvir a verdade. Aí a pessoa parte o quê? Pro drama, isso é o ego. Isso é um mecanismo do ego de fuga. Ai, não dou conta de discutir com você, então vamos fazer de coitado. Não, ninguém é coitado, sai desse lugar, você não é coitado. Tem que ser firme. Desagradar, gente, vocês vão ter que sustentar. Porque a pessoa pode chorar, pode fazer o que quiser. Fique tranquilo, se você tá em paz, porque você é dono da sua vida, porque você tá fazendo as escolhas que são boas pra você, deixa o outro fazer o show que ele quiser. O ego gosta de dar show. O ego ama dar um show, chorar, ameaçar, dizer que a vida vai acabar. Gente, nada vai acontecer. Isso é só o ego da pessoa desesperado, porque nunca ouviu um não na vida. Porque não sabe o que significa a palavra limite. Mas se alguém não fala pra essa pessoa, ela nunca vai ter oportunidade de conhecer mesmo, não. É uma oportunidade dela conhecer, que bom. Conhece o limite, então agora ela vai saber que não dá pra ser o que ela quer, que ela não é um alecrim dourado. Por que as pessoas andam pelo mundo achando que todo mundo tem que se adaptar a elas? Aí fala baixo, porque senão eu fico muito magoada. Não come isso, porque senão você vai me tentar e eu vou ter que sair da minha dieta. Não vista assim, porque eu não quero. Não fala assim, porque eu não gosto. Oi, é Deus? Não. Se não é Deus, não tô entendendo. Por quê? Essa pessoa é a dona da verdade. As pessoas só são donas da verdade se você colocá-las nesse lugar. Ela é a sua dona da verdade? Pra você, ela é isso? Se você colocá-la nesse lugar, ela vai ser. Se não, simples assim, não é. Eu vou falar do jeito que eu quiser, eu vou vestir do jeito que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, vou ter o corpo que eu quiser, a carreira que eu quiser, vou fazer tudo do jeito que eu quiser e eu achar melhor. E você não tem nada a ver com isso. Simples assim. Quer me dar conselho? Perfeito, me dê. Porque isso também não significa a gente ser arrogante e não escutar o outro. Porque a gente tem que saber filtrar, por isso que a gente usa o nosso coração. O outro não tem direito de dizer que corpo que você tem que ter. Ou de chamar, tem gente que critica, né? Chama de termos até pesados. Isso a pessoa não tem direito, porque isso é falta de respeito. A pessoa pode até tentar te dar uma sugestão, falar assim, ah, eu tô achando que você tá dormindo pouco, tá com cara de cansado, tudo bem. Você vai pegar aquilo, vai entender internamente se aquilo faz sentido, e se aquilo fizer sentido, você muda o comportamento. Você fala, talvez eu poderia dormir mais mesmo. Mas agora ataques ao seu corpo, isso não é construtivo. Então, se não é construtivo, limite. Coloca limite. Porque tem muita gente que usa um papo de, eu só quero o seu bem.
Gente, pra te depreciar. Ninguém tem o direito de depreciar. Ninguém tem o direito de dizer, porque eu não gosto da sua voz, porque você é arrogante, porque você é atrevido, porque eu não gosto do jeito que você veste, porque você é assim, você é assado, eu não gosto do seu corpo, então assim, você tá acima do peso. Ai, que roupa horrorosa. Ninguém tem o direito de falar isso, assim com você. Coloca o limite. Fala, não te dê esse direito porque você tá falando assim comigo. E a pessoa vai assustar, tá? Se prepara porque as pessoas vão tomar um susto. Gente, quem não tá acostumado a ouvir não nessa vida, quando escuta, falta surtar. Não tem problema não, deixa. Às vezes chora, ai, você não me ama. Eu te amo, mas eu me amo também. Por que eu tenho que escutar a agressão do outro? Isso não é amor, gente. Isso chama ego e controle e dependência emocional. Só que a gente tem muito medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque está colocando... A gente conversou sobre isso na live ontem, mas a gente precisa falar de novo. Toda vez que eu tô com medo do outro, eu tô colocando ele acima de mim. Ninguém está acima de você. A não ser que você coloque as pessoas nesse lugar. Quer colocar? Você é livre? Isso não é uma ameaça, tá? Quando eu falo assim, quer colocar você é livre, eu estou te dando um choque de realidade para te dizer. Você é livre real. As pessoas não têm o direito de colocar a superior a você se você não deixar. É isso que eu quero dizer para você. Quando eu digo você é livre, eu quero que vocês realmente se sintam livres para fazer o que vocês acham certo ou não. As pessoas, para não tirar essa dependência delas e o ego delas do comando, elas têm mania de falar assim, voz firme, sem educação arrogante. A pessoa vira e fala assim, faz o que você quiser. Nossa, não precisa falar assim como... Gente, a gente tá sendo só sincero. Faz o que você quiser, pelo contrário, eu tô te dando assim, uma forria de liberdade e a pessoa fica, nossa, você disse isso pra mim. Entendeu? As pessoas não estão acostumadas com isso. Só que, gente, se a gente não fala as verdades, a gente vai ficar dormindo eternamente. Dormindo eternamente. Quem quer dormir é livre. Mas quem quer acordar, acorda. Gente, essa vida, a gente tem mania de falar que a vida é muito injusta. Gente, a vida é muito justa. É a gente com o nosso ego gigantesco que não tem coragem de admitir que a gente não tá pagando preço por aquilo que a gente quer. Eu sei que é duro ouvir isso, porque o que eu falo pra vocês eu sinto também. Porque eu não sou perfeita, eu não estou sentando aqui na cadeira da perfeição, nem quero. Nem quero. E eu vou falar todos os dias para quem quiser ouvir. Não é porque eu venho ensinar sobre educação emocional, porque eu estudei, porque eu passei processo na minha vida, que eu sou perfeita. Que eu não sou pega pelo ego. Sim, eu sou pega pelo ego. Por isso que eu vigio todos os dias. E quando eu venho trazer para vocês comportamentos, eu já fui as duas pessoas. Eu já fui a pessoa que quis controlar o outro, e eu já fui a pessoa que foi controlada pelo outro. A gente não é perfeito não, gente. A gente vem entregar o nosso servir não num lugar de perfeição. A gente vem entregar o nosso servir num lugar de... Eu vou falar isso porque eu gostaria muito de ter escutado. Teria me poupado muito sofrimento, escutar tudo isso que eu falo. E quando eu falo com vocês, eu escuto. Eu escuto antes de vocês, o meu ouvido está mais perto da minha boca. Eu escuto. Para que eu me lembre todos os dias de não sair do meu lugar. Porque essa vida, gente, ela não é assim, pronto. Então quer dizer que hoje eu entendi, acabou, tudo vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Sabe como que funciona? Todos os dias você ocupa o seu lugar. Todos os dias você sustenta. Todos os dias você escolhe. Todos os dias você tem autorresponsabilidade por tudo que você escolhe. É simples assim. É fácil de executar? Não. Mas é por isso que todo dia você se lembra. O que eu tô escolhendo? Isso faz sentido. É isso que eu quero. Todos os dias você se pergunta o que eu quero pra minha vida, que vida que eu quero viver, quem eu quero ser, que corpo que eu quero ter. Todos os dias, todo santo dia, você vigia. Mas eu não quero esse trabalho não, é muito cansativo. Tudo bem, dá a sua liderança da sua vida pra outra pessoa. Não dá, gente. Ou é um ou é outro. Não dá pra falar, eu quero a liderança da minha vida. Mas que trabalho chato.
Então tá, não faça, entende? Por isso que a vida é justa, não tem conversa, não tem não quero. Não quer, não quer. Agora não reclama. Porque o que a gente faz? Aí não quero esse trabalho, aí vou entregar pro outro, aí o outro faz um monte de bobagem com a sua vida, você acha ruim. Ou você assume e você tem mais controle sobre as ações, sobre o que você vai fazer, sobre suas escolhas. Ou você entrega pro outro e deixa ele conduzir do jeito que ele quiser, porque é assim que acontece. Não adianta entregar pro outro e querer que ele conduza como você quer, não vai acontecer assim. Que é o que a gente faz, né? A gente quer que o outro seja igual a gente. Não, as pessoas não vão ser iguais a você. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem o seu jeito, seu dom, sua história, suas limitações, suas dificuldades, seus desafios. Somos todos humanos, por isso que ninguém sobe acima de você. Não importa quem seja essa pessoa. O dinheiro que ela tem, o carro que ela tem, a formação que ela tem, o status que ela tem, ou qual papel exerce aqui na Terra, não importa. Ela não está acima de você. Ela só está acima de você porque você tá querendo assim. Se você quer assim, tudo bem. Mas então não acha ruim, entende? Gente, liderança é uma autorresponsabilidade extrema. Extrema, extrema, porque a gente se pega. Por que o ego gosta de dar desculpa? Porque ele não gosta da autorresponsabilidade, porque incomoda, né? A autorresponsabilidade é um negócio que incomoda. Quando a gente percebe que a gente está tendo atitudes egoístas, a gente não gosta de reconhecer isso em nós. Mas não tem outro jeito, gente. Como que você vai mudar uma coisa que você escolhe nem ver? Não tem como. Se você escolhe não ver, você vai só repetir. Então, o primeiro passo para a mudança é vocês escolherem ver. Ah, eu não quero ver, eu não quero lidar com isso. Tá bom. Ah, mas eu quero mudar. Mas como você imagina que isso possa acontecer? Você viu, você decidiu não fazer nada e você quer mudar. Mas como é que essa equação vai dar certo na sua cabeça? A gente tem que se questionar, gente. O nosso questionamento, ele serve para as pessoas, sim, porque eu não vou acreditar e não vou aceitar em qualquer coisa que me falarem, mas também eu tenho que usar para mim, porque eu também não sou o alecrim dourado, o perfeito, que sabe tudo. A gente tem que se questionar o tempo todo. A gente tem que questionar o que eu tô acreditando, quem tá liderando minha vida, o que eu tô seguindo. Escutei uma coisa, isso faz sentido ou não? Escuta o seu coração, você vai saber. Você pode não saber me explicar como, mas você vai saber se uma coisa faz sentido ou não pra você. Ah, eu não quero escutar meu coração. Tudo bem, gente, vocês são livres. Faça o que quiser. Mas, quando eu falo faça o que quiser, é um lembrete para faça o que quiser, mas paga o preço daquilo que você quer. Não tem como eu escolher alguma coisa e não quiser, se eu não quero pagar o preço. Não existe isso, gente. Não tem como. E eu sei que isso é muito assim, isso dá uma desilusão gigante na gente, né? Porque a gente fala assim, poxa, eu achei que não tava tão na minha mão assim, né? Mas no primeiro momento é até irritante escutar isso, eu sei. Mas no segundo momento você vai ver que ele é libertador, porque você vai pensar assim, tá, ok, digeri isso aqui. Mas tem uma boa notícia. Se tá na sua mão, você pode mudar. Olha que coisa boa, imagina se a gente ficasse preso às pessoas pro resto da nossa vida. Quando as coisas iam mudar? Você ia ficar esperando o outro, só que o outro tá preso no ego dele. Ele precisa sair do ego dele para ele conseguir te ajudar. Porque a gente não consegue ajudar as pessoas se a gente não sair do nosso próprio ego. Ontem eu tava falando aqui, eu vou dar um exemplo para vocês real, de que a gente tem que enfrentar o ego todos os dias. Ontem eu vim falar na live que não importa se a pessoa é um líder espiritual, se ela tem uma patente espiritual alta, se ela é um médium, não importa. Essa pessoa não é superior a você e ela não tem que te colocar medo. E ontem, quando eu vim falar isso, antes de falar isso, eu pensei muito. Eu falei, nossa, eu tava muito incomodada. Olha aqui, eu tô falando e tô coçando. Eu estava muito incomodada com isso. É desconfortável, porque eu sei que eu vou sofrer um hate e tá tudo certo. Só que, gente, isso é superar o nosso ego. Se eu fosse pelo meu ego, é muito mais confortável ficar quietinha aqui e não falar umas coisas que eu sei que incomodam. Muito mais fácil pra mim. Só que superar o nosso ego é isso. Eu faço porque é certo. Porque eu sei que eu gostaria muito de ter escutado isso. E porque eu fui uma pessoa que se deixei manipular por pessoas que se diziam, porque eu sou médium, porque eu sou maior que você.
que se portavam como maiores que eu e eu morria de medo delas. E eu perdi muito tempo da minha vida, eu fiz coisas que eu não queria, eu fui a lugares que eu nem tava afim de ir. E eu ficava lá escutando tudo, sendo que eu nem concordava com o que a pessoa tava falando e eu me sentia culpada por não concordar com o que a pessoa tá falando. Mas eu pensava, Paula, você tá errada, você tá discordando dessa pessoa que é uma pessoa evoluída acima de você. Eu me sentia desse jeito, gente. Até eu entender que ela não tá acima de mim, ela não é Deus. Então ninguém é inquestionável nessa vida. As pessoas só são inquestionáveis se você quiser que ela seja. Colocar ela nesse lugar de Deus é um lugar de perfeição e... Não, fulano não pode ser questionado. Por que não pode ser questionado? Pode sim. Pode sim. Independente de quem seja. Então a gente supera o nosso ego todo dia, gente. Vai ter incômodo, vai ser desconfortável. É desconfortável a gente colocar a cara e falar o que a gente pensa, é bem desconfortável. Não vou mentir, não vou falar que, ai gente, é super fácil. Não, não é fácil, é todo dia. Mas tem uma coisa boa, que eu vou dar esperança pra vocês. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Isso é uma verdade. Então façam. Gente, eu era uma pessoa que nunca dizia não. Cara, eu tinha fobia social. Você quer mais medo das pessoas do que fobia social? Fobia é pânico. Eu ficava em pânico com as pessoas. Quando eu ia em show, quando eu ia em festa, eu entrava em pânico. Quando eu via muita gente, eu começava a suar e entrava em pânico. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês, não tenham medo das pessoas. Para mostrar para vocês que dá para mudar. Se a fobia social fosse uma sentença, eu nunca abriria essa live aqui para falar o que eu falo. Aliás, eu não abriria nem para falar. E eu era uma pessoa que abaixava o tom de voz. Porque eu fui chamada a vida toda de arrogante. Só porque eu trazia verdades que as pessoas não estavam prontas para escutar. Ai, quer dizer que eu sou um ser de luz? Não. Quer dizer só que eu via coisas e falava coisas que incomodavam. E as pessoas não souberam lidar com isso. E me chamaram de arrogante a vida inteira. E eu silenciei muitos anos da minha vida. E eu falei baixo. E eu fui fofa. Porque eu queria agradar todo mundo. Acabou, gente. O dia que eu comecei a falar não, todo mundo assustou. Falou, o quê? Eu não era a sonsa? A que ficava dormindo, a que aceitava tudo? A que o povo faltava cagar na cara? Eu era essa pessoa. Só que graças a Deus eu acordei pra mim e falei, que prisão é essa que eu criei pra mim mesma? Porque eu odiava. Era muito frustrante não poder falar. Até eu entender que as correntes eram invisíveis, gente. Era eu mesma que estava dando um poder que as pessoas não tinham. As pessoas podem achar que eu sou arrogante. Cada um é livre pra achar o que quiser, eu não tô nem aí. Você tem que saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu falo o que eu falo. E eu sei que isso não é arrogância. Mas eu sei que todo mundo vai entender, ou pelo menos todo mundo não, mas a maioria vai entender como arrogância. Mas você tem que se conhecer. Você tem que saber o porquê você faz as coisas. Porque, gente, não existe paz maior nessa vida do que saber quem a gente é. E saber por que a gente faz o que a gente faz. Não importa o que o outro acha. O outro pode achar o que ele quiser. Não é quem você é. Então nada nessa vida é uma sentença. Se nada é uma sentença, acabou. Você muda o que você quiser. Não tem nada em você que é uma sentença. Aliás, primeiro questionamento que você tem que fazer. Se alguém diz que você é alguma coisa, você não é. Aquilo é um ponto de vista. Todo ponto de vista tem um filtro da pessoa. Nenhum é isento de crença, de ferida que ela tem, da história dela. Então não acreditem cegamente no que as pessoas falam que vocês são. Às vezes é só o filtro dela. Porque ela está olhando e ela só consegue olhar o mundo com óculos que ela tem. Ninguém olha o mundo com óculos do outro. Por isso que a gente faz um trabalho interno que é para mudar o nosso óculos. Para enxergar mais, cada vez mais. Então, primeiro ponto é esse. Não pegue o julgamento como sentença, porque ele não é isso. Ele é só um ponto de vista que você reflita sobre aquilo e saiba se aquilo faz sentido ou não. Cada um aí vai saber. Isso aí tem que usar o discernimento interno. Por isso a gente tem que se conhecer. Não tem como correr disso nessa vida. E se aquilo não é um julgamento? E se eu me conheço, gente, o outro pode falar o que ele quiser. Isso não é arrogância. Isso é, sabe o que é isso? Se chama independência e sustentação interna. Só que a gente não está acostumado com isso. Alguém que diz não, que coloca limite, que fala, isso é só o que você pensa sobre mim. Se você soubesse o quão complexo eu sou e toda a minha história,
você ia ver muito diferente do que você tá achando. Ai, nossa, como você é arrogante. Não, gente. Se fosse assim, Jesus ia ser arrogante. Será que se Jesus chegasse aqui hoje a gente não ia achar ele arrogante, não? Porque ele falava com a gente, tem quem tem olhos que veja. Jesus não falava assim, ai, peraí que eu preciso mudar, que as pessoas não estão gostando de mim. Ele falava isso? Não. Quem tem olhos que veja quer dizer, quer acreditar, acredita, não quer? Você é livre, eu não tô nem aí. Eu sei quem eu sou. Essa era a frequência de Jesus. Eu sei quem eu sou. Saibam quem vocês são. Esse é o nosso trabalho nessa vida. Você e só você. Ninguém nessa terra consegue fazer esse trabalho por você. Não existe mentor, não existe ferramenta, não existe médium, não existe nada, nada, nenhum guia, líder espiritual, o que for. Não existe ninguém que faça esse trabalho por você. Isso é uma autorresponsabilidade extrema. O trabalho é seu. Quer fazer, faz. Não quer, não faz. De novo eu volto, você é livre. Ai, você tá me ameaçando? Não, eu tô te contando que você é livre. Gente, quando Jesus dizia, quem tem olhos que veja, eu imagino muito ele assim, cara, eu não tô preocupado, eu não vou deixar de ser quem eu sou porque você está incomodado ou você acha que eu deveria ser outra pessoa. Eu sinto muito te frustrar. É por isso que as pessoas têm tanta raiva da gente, quando a gente vira e fala não e coloca limites. Porque é a mesma coisa de você dizer pro outro, você não me controla. O seu ego em mim não bate. É por isso que a pessoa fica tão puta. É porque ela começa a te agredir, é o ego dela desesperado, porque ele entendeu que ali ele não conseguiu acessar. É isso que as pessoas entram em pânico. Mas não são nem elas. Essa é a compaixão. Não tem raiva das pessoas, é o ego, gente. Tem a raiva do comportamento, não da pessoa. A gente tem que ter raiva nessa vida e usar nossa rebeldia e limite, dizer não, para evitar comportamentos. Então você não tem que ter raiva do fulano, você tem que ter raiva do comportamento dele. Essa raiva que você tem que ter. Porque essa raiva que te faz colocar limite. A raiva não é ruim. A raiva não controlada, ela vira agressão. A raiva controlada, ela vira limite. Você sente aquilo e fala, opa, é seu ego, sai pra lá. Não vem querer me controlar não, que ninguém me controla. Não vem querer bancar Deus que você não é. Saia desse lugar. Isso é a sua raiva controlada. E ela é muito saudável. Sabe por quê? Quem suprime isso, quem suprime a sua raiva, quem reprime a sua raiva, uma hora vai explodir. Porque vai engolir sapo e vai ficar calado. E aquilo vai virar rancor. Isso não é legal se te adoece com o tempo. Não colocar limite nas pessoas, não dizer não. Querer ser o bonzinho, o legal, que todo mundo vai te amar, aos poucos, gente. Adoece. Nossa, eu sei que vocês vão escutar isso e falar, que? É. Eu sei. Eu sei que parece que a gente tá sendo uma pessoa muito boa, né? E a gente tá se adoecendo por dentro. Sabe por quê, gente? Porque isso vai criando essas grades, essas prisões invisíveis e vai criando uma raiva na gente, da gente mesmo. É inconsciente. Eu sei que todo esse mecanismo é inconsciente. Por isso que eu preciso falar, porque vocês têm que ver. Entende? Porque se eu não posso ver, eu não posso mudar. Por isso que colocar limite e dizer não é, na verdade, um ato de amor com o outro. É dar a oportunidade dele enxergar aquilo que ele não está enxergando. Entende? Eu demorei muito tempo para entender isso. Por muito tempo, eu me sentia muito culpada de falar não. E colocar limite. Mas eu me sentia uma pessoa horrível. Eu ficava me culpando depois. Tá vendo? Porque você é uma pessoa ruim, porque você é isso, Eu acabava comigo. Inclusive, assim, a gente fica com tanto medo das pessoas nos xingarem. Gente, a gente é nosso pior hater. Pelo menos eu era assim. Não sei se vocês são assim com vocês, mas assim, eu me xingava como ninguém. Eu acabava comigo. Ninguém tinha capacidade de acabar comigo mais do que eu. Eu ganhava esse troféu. Eu era a minha pior hater. E eu me achava uma pessoa muito má. Porque colocaram na minha cabeça que quem agrada todo mundo, quem serve todo mundo, quem é bom pra todo mundo, quem se cala é bom. E eu acreditei nisso por muito tempo. Muito tempo. Então toda vez que eu desagradava, que eu deixava o outro desconfortável,
e que eu falava, e que eu dizia não, e que eu colocava limite, eu me sentia muito má. Muito má. Aí depois eu mesma me atacava. Eu mesma me machucava. O outro não precisava nem me machucava tanto. E eu tô dizendo me machucar não fisicamente, psicologicamente. Eu falava comigo de um jeito horrível. E eu fazia isso tanto que o outro já não fazia nem diferença. Eu ficava magoada comigo mesma. E, gente, isso vai criando em nós uma distância nossa com a nossa própria alma, com o nosso coração. Quando você se trata mal, você não tá se amando. E essa nossa falta de amor, o que mais nos adoece, o que mais nos machuca. No fundo, não é nada sobre o outro é só um espelho para você mesmo. É você, o seu maior hater. Por isso que a cura tá dentro. A gente só se cura quando internamente a gente começa a se amar. Você não consegue se amar se você está preocupado em amar só o outro. Jesus já dizia, gente, amar o próximo como a si mesmo. Primeiro a si, depois o outro. A máscara de oxigênio você coloca em você, depois no outro. Se salve e depois você consegue salvar alguém. Aliás, a gente nem salva. Se salve e aí você consegue influenciar o outro e ajudar para que ele também se salve. Só que a gente inverteu tudo. A gente se larga e quer salvar o outro, por isso que dá tudo errado. Ninguém dá o que não tem dentro. Se você não tem amor, você não consegue dar amor incondicional, gente. Você vai dar pro outro amor condicionado, eu só te amo se. É o que a gente mais vê, porque as pessoas não se amam. Esse é o problema da nossa era. A gente deixou as pessoas nos dizer que a nossa vida não valia, que a gente não valia. E a gente não se ama. A gente se ama muito pouco. A gente dá mais valor à vida do outro do que à nossa própria vida. Eu sei que é duro ouvir isso, respira. Eu sei porque eu sinto o que eu falo com vocês. Então, a cura, gente, está em vocês. E se você não se permitir ser quem você é, se você não se permitir dizer não, o outro não vai te permitir mesmo, não. Porque o outro tá preso no ego dele. Como é que você quer que o outro enxergue alguma coisa que ele nem enxerga? Ele não enxerga, gente. O outro tá querendo ser melhor do que você porque por dentro ele tá tão machucado. Por que vocês acham que a pessoa dá tanta crítica? Tanta agressão? Verbal, né? Que a pessoa fica xingando. Tanta julgamento. Tanta coisa que não é legal. Por que vocês acham que as pessoas dão isso? Cada um só transborda o que tem. Se alguma pessoa dá isso, é porque dentro dela tem muito mais. É porque a gente é o nosso próprio hater. A gente se preocupa tanto com o hater, com o outro. O outro vai me xingar. E você? Como você está se tratando? E você que não se permite? E você que se anula? Que acha que a sua vida não vale nada? Gente, Deus te deu um presente que se chama vida. Se essa vida não valesse nada, por que você ia ganhar esse presente? Será que realmente não vale? A do outro vale mais. Não, a de todo mundo vale. Não coloque a pessoa aqui. Ninguém tá nesse lugar, gente. Se ninguém é Deus, se ninguém tá nesse lugar, ninguém é inquestionável. Ninguém é perfeito. As pessoas nos ajudam porque elas caminharam além do que a gente conseguiu caminhar, mas elas trazem informação para que a gente consiga caminhar e atingir aquele nível. Pare de colocar as pessoas num pedestal que não existe, gente. Não existe esse pedestal. É uma coisa da sua imaginação, uma prisão mental que você criou para dizer que você é menor que todo mundo. Você não é menor que ninguém. Não importa quem é essa pessoa. A pessoa diz que é maior que eu, deixa ela achar. Se você falar não, não é. Pronto, acabou. Que relevância ela vai ter? As pessoas só têm relevância que a gente coloca nelas. Ela só vai ser maior que você se você acreditar nisso. Se você falar, você é igual a mim. Não literalmente igual. Mas você tem os desafios, a bagagem, os problemas, a missão, o dom. Cada um tem o seu. Somos feitos da mesma coisa. Uns estão mais machucados, outros estão mais curados. Essa é a nossa diferença.
Quando a gente fala assim, a pessoa é mais evoluída, o espírito é mais evoluído, a consciência é mais evoluída, a gente não tá querendo dizer que é maior e melhor. Caminhou mais que você, é só isso. Seguiu uma jornada diferente da sua, conseguiu acessar mais que você, não é melhor e não é maior que você. Inclusive, nessa vida, o nosso grande servir, eu só levo as pessoas onde eu conseguir ir. Então, nosso servir de todo mundo é ajudar as pessoas a chegar aqui, onde eu tô. Essa é a nossa missão. Ai, porque é um espírito, uma consciência. Sim, gente, os espíritos e as consciências expandidas estão aqui para nos ajudar a chegar num lugar que eles chegaram e a gente não deu conta ainda. Essa jornada é a jornada de liberação do ego, porque é o ego que nos prende às nossas prisões emocionais e às prisões emocionais dos outros, o ego dos outros. Então, tá todo mundo na mesma jornada, entende que somos iguais? Tá todo mundo tentando superar seu próprio ego. Quem tá comprando coisa de marca para dizer que é bom, tá com ego. É uma jornada que a pessoa tá ali tentando lidar, porque ela não se sente importante sem aquela coisa de marca. O outro que tá dando carteirada e falando que ele tem informação, que ele tem o cargo, também tá tentando lidar com o seu ego, porque ele tá tentando ser importante. Porque ele se sente tão pequeno e desimportante que ele usa aquilo. Então tá vendo que, do fim, a pessoa que tá te criticando, tá te julgando, ela tá tentando tirar o sentimento de inferioridade que o ego dela coloca ela. Tá vendo que tá todo mundo na sua jornada? Por isso que somos iguais? Se a pessoa está aqui, não tem ninguém que não esteja nessa jornada. Gente, não tem ninguém que não esteja nessa jornada. Você consegue enxergar o ego em todo mundo. E você vai enxergar cada dia mais quando você... Eu só enxergo no outro aquilo que eu enxergo em mim. É como conhecer uma pessoa. Se eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou ver essa pessoa? Como é que eu vou reconhecer essa pessoa? Você só reconhece o ego no outro quando primeiro você reconhece a si. Por isso que a jornada é interna. Não tem essa conversa de não quero fazer minha jornada interna. Não tem outro jeito, sinto muito te desiludir. Não tem outra forma. Porque o que eu reconheço em mim, eu reconheço no outro. É por isso que eu tenho compaixão por ele, porque eu sei que eu também tive aquele desafio. Então eu preciso machucar ele? Não. Eu preciso criticar ele? Não. Eu preciso ser maior que ele? Não, porque eu sei que eu não sou. Eu preciso ser o que ele quiser e agradar ele? Não, eu sei que eu preciso ser só ele. Só o que eu tô a fim de ser, o que eu consigo ser. Sem culpa, sem nada. Sabendo que eu também tenho minhas falhas. Então pronto, é libertador, entendeu? Conheça a si, que você vai conhecer também o outro. O outro é igualzinho a gente. Tá cada um na sua jornada, tem os desafios diferentes, mas vocês vão ver que esse mecanismo do ego é igual pra todo mundo. É por isso que a gente é igual. Tá vendo a dignidade de Deus? Não tem ninguém que tá conseguindo superar seu ego e não teve que fazer nada com isso. A pessoa, se ela hoje tá superando seu ego, alguma jornada ela fez. Internamente ela trabalhou isso. Isso não é uma coisa que a gente ganha. Isso é uma coisa que a gente conquista através da jornada interna. E as pessoas que vêm com vocês, para vocês com ferramenta de autoconhecimento, terapias, hoje a gente tem uma vastidão. Gente, e outra coisa, só um disclaimer aqui rapidão. Não culpem os pais de vocês ou avós. Porque não melhorou. Sim, gente, eles não tinham tantas ferramentas assim. Viviam em outros contextos. Então a gente não pode julgar as gerações passadas, sendo que hoje a gente tem mais acesso. Então, se você tem a oportunidade de melhorar, melhore você. Assim você vai estar influenciando o ambiente de forma positiva. Mas não fica culpando o outro, entendeu? Não fica querendo mudar o outro, porque o outro não fez a jornada. Não fez, é isso aí, cada um é livre. Tem gente que vai embora sem fazer mesmo e tá tudo certo. Aí cada alma sabe de si, entende? Para de também ficar culpando o outro, porque aí você se colocar no lugar de ego, eu sou melhor que o outro. Não, você não é melhor não, você só tá seguindo o seu caminho que você acha certo e o outro tá seguindo o caminho dele, o que ele acha certo. Tá? Por isso que eles têm de evoluir, eu sou evoluído. Não, nem sei se eu gosto muito disso, sabe? Eu sou evoluído porque me parece muito ego. Me parece assim, eu sou melhor do que quem não é. Toda vez que tiver, os evoluídos, os não evoluídos. Os que fazem terapia e os que não fazem. Os que se conhecem, os que não se conhecem. Toda vez que tiver segregação, existe. Então, cuidado. Pra gente não ser a pessoa que segrega. Esse não é nosso papel. O nosso papel é estar aqui e integrar as pessoas. Quer dizer que eu vou ter que aceitar todo mundo? Não. Você vai colocar os limites que você
tiver que colocar. Nosso papel aqui não é aceitar tudo de todo mundo, mas também não é ficar achando que a gente é o alecrim dourado também, não. Ah, é porque eu fiz a jornada, eu sou mais especial. Não. Ah, é porque eu tenho consciência expandida, eu sou mais especial. Não. Porque eu tenho mediunidade, eu sou especial também, não. Ah, é porque eu tenho a formação, não sei o que, também não. Não, gente, você não é especial, eu sinto muito. Você é humano igual todo mundo, se coloque nesse lugar. Porque isso se chama vaidade, que é outra questão do ego. Gente, os 7 pecados são 7 chaves do ego. O ego adora um confete. Ai, nossa, olha como fulana. Ai, porque eu conquistei, você viu? Ai, porque eu fiz a jornada. Nossa, porque eu enxergo aquele mecanismo no outro e ele nem enxerga, né? Olha como ele é. Olha como o ego pega ele. Olha como ele não conseguiu fazer jornada. Olha como ele é fraco. É assim que a gente age. Então, assim, quem tá nesse lugar, então tá precisando caminhar, porque ainda não se desprendeu do ego, não. O ego ainda tá ali, ó. Parece evolução, só que não. Parece, mas não é? Tipo isso. E, gente, é tão importante a gente reconhecer. Por isso que é importante, assim, eu reconheço em mim pra reconhecer no outro, porque a frequência divina também funciona assim, tá? Ai, como é que eu vou conhecer Deus? Dentro. Procura Deus em você. Você vai reconhecer Deus em você. Deus não se explica, Deus se sente. Ou a frequência divina, o universo, a vida, a energia, sei lá, a fonte, o amor. Todos são a mesma frequência. Mas chame do que quiser, do jeito que você se identificar. Tá tudo certo, inclusive não tenho crença, não tenho religião, acredito em todas. Pra mim, Deus está em tudo. Tem gente que pega isso pra agir pelo ego e tem gente que pega isso pra agir pelo amor. Gosto e acredito de quem age pelo amor. Independente da crença, tudo é válido, tá tudo certo. Quando eu reconheço Deus em mim, a frequência do divino, do universo, da vida em mim, gente, eu consigo reconhecer no outro. Então, se o outro traz alguma coisa pra você, usa o seu discernimento interno para saber se aquilo faz sentido ou não. É assim que você vai escolher bons profissionais para você, boas ferramentas para você, porque a sua alma sabe o caminho, ela vai te intuir, a sua intuição vai gritar, vai por aí, esse é bom, isso vai dar, você vai sentir. Porque tem gente que vai oferecer coisas para você só que pelo ego. Ai, como é que eu vou saber? Você vai saber. Não tem como chegar aqui e traçar um checklist para vocês. E a gente está vivendo uma era de inteligência artificial que a gente confunde a realidade. O que é real ou não? Não sei, tudo parece real. Sabe o que vocês vão conseguir diferenciar? A frequência. Então, se eu reconheço Deus em mim, eu reconheço essa frequência no outro. Eu reconheço essa frequência nas imagens que eu vejo. Você vai sentir se algo é verdadeiro ou não. Porque a frequência de Deus, ela é muito verdadeira. Você vai sentir isso. Como é que começa? Silêncio. Primeiro ponto, fique em silêncio. Na sua vida, arruma um tempo, sei lá quanto tempo, é você que vai definir, você é o líder. Começa a ficar em silêncio. Para que você reconheça a sua intuição e comece a sentir isso. É da noite para o dia? Não, mas quanto mais você ficar, mais você vai reconhecer. É como conhecer uma pessoa. Quanto mais você conhece, mais você reconhece. Conheça Deus em você. Quanto mais você conhece Deus, mais você reconhece Deus em você. Essa energia de vida. Gente, Deus é energia de vida, você vai sentir. Um amor e uma vontade de viver, uma gana. É isso. Eu acho que sim, se puder talvez dizer alguma coisa para tentar ajudar vocês a reconhecer, seria isso. É uma vida. É uma vontade visceral de viver. Você vai sentir isso, você vai acessar essa frequência se você quiser. Começa a ficar em silêncio, escuta a sua intuição, escuta o seu coração. Se você fechar ele para isso, aí não tem como. E quanto mais você reconhecer Deus em você, você reconhece no outro. Então as pessoas podem tentar te enganar com discursos lindos, com coisas lindas, coisas que são muito bonitas, mas são artificiais. E você vai saber diferenciar Deus em você. E no mundo tão plástico e artificial que a gente está caminhando um pouco por esse mundo, é assim que a gente reconhece se uma coisa é positiva ou é verdadeira ou não. E uma outra coisa que ajuda vocês agora é uma ferramenta mental. Para quem, isso para mim é muito difícil sentir, tudo bem. Então vamos para uma ferramenta mental. Gente, Deus é amor. Ego provoca medo. Quando as pessoas tiverem
Opa, peraí que a live deu um problema aqui, não sei o que é. Ah, pronto, voltou. Então, Deus é amor, ego é medo. Se alguém te provocar amor, esperança, frequências mais positivas, aliás, vamos recapitular que tem uma coisa melhor. Deus é vida, ego, ele te leva para uma frequência de medo. Tudo que te trouxer mais vida vem de Deus. Tá te trazendo vida. Você tá com vontade. Tudo que te traz medo, que te traz vontade de desistir de tudo, de largar tudo, vem do ego. Então, se você não sabe ainda ficar em silêncio e reconhecer essa frequência, começa observando que sentimento as coisas estão causando em vocês. Que sentimento as pessoas estão causando em vocês. Porque às vezes a pessoa tem uma fala muito bonita, gente, mas você tá sentindo medo. Você tá sentindo um desconforto, uma coisa estranha. Não tá te trazendo vida. Então, não segue aquilo, simples assim. Não segue aquilo. Acredita no seu coração, ele sabe. Porque Deus opera através do nosso coração, ele vai saber. Bom, então é isso. Desejo que vocês sejam cada vez mais líderes independentes. E amanhã a gente volta com mais alguma reflexão. Porque de segunda a sexta a gente está aqui para isso. Para que vocês reflitam, vejam as coisas e se tornem independentes. Que vocês vejam e a partir do momento que vocês veem, vocês podem mudar. Porque aquilo que eu nem escolho ver, não tem como eu mudar. Guarda isso. Não ache ruim, não se culpe por ver nada. Vê é o primeiro passo. Se agradeça. Fala, ai, graças a Deus que eu vi, eu não sou culpado não. Se eu tô tendo atitudes egoístas, que bom que eu vi. Então quer dizer que eu posso mudar. Se eu vi que eu tava sendo dependente, ai, que bom. Quer dizer que eu vi, posso mudar. Ai, meu Deus, eu vi que eu tava crítica com os outros, julgando. Ai, meu Deus, que bom que eu vi. Graças a Deus que eu vi, posso mudar. Entendeu? Começa a mudar essa programação, vocês não se culpem, não existe culpa, existe responsabilidade. Vê o que você quer fazer com isso e age. Isso é responsabilidade. Então, quem quiser culpar você, sai fora. Sai fora dessa pessoa. Fala, não vem me culpar que não existe culpa, não. Existe responsabilidade. Sim, eu sei que eu errei, eu vou refletir sobre esse erro, eu vou aprender e vou mudar. Assim é a vida. Não deixe as pessoas nem botar medo em vocês e muito menos colocar vocês nesse lugar de culpado, que é um lugar que não existe e isso também é uma prisão mental que depois a gente pode conversar sobre isso, que isso dá mais uma live aí de nem sei quanto tempo. Então é isso, gente. Até amanhã, aqui 12:30, mais ou menos, pra gente bater mais um papo e trazer consciências pra vocês se libertarem do ego de vocês e ser cada vez mais independente. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Até amanhã.